Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da documentação pedagógica e a organização diária do educador. O sentido da organização, ela vai ser no sentido do educador, ele elencar o que ele precisa fazer ao longo da sua rotina e isso ser um instrumento que torna fácil a sua rotina, a sua produtividade, o que ele necessita realizar. Bom, na elaboração dos seus planejamentos, da sua rotina diária, é importante sempre ter um calendário, ter em mente o prazo ao qual ele precisa entregar. E aí o que acontece? Como é que a gente organiza a documentação pedagógica? A gente pode organizar através de semanários, através de PDFs, através do Google Keep com lembretes, portfólios, ao longo do semestre colocar em ação o relatório do percurso vivido e também o relatório das crianças, né, ao longo desse semestre. E como é que você faz essa organização? Só quando você tem um seu superior, a sua coordenadora pedindo? Não, você pode se organizar ao longo do ano para que isso se torne um instrumento vivo. E o educador, ele vai fazendo esse, como está se falando agora, de curadoria, não é? Esse termo não é meu. E aí ele tem esse olhar sobre essas diferentes possibilidades. E também o educador, ele tem vários insights e também aquela questão do brainstorm, que é aquela chuva, aquela tempestade cerebral, em que ele organiza essa pauta, ele organiza esses materiais e ele faz essa interlocução, ele tem esse olhar sobre o que ele registra. O planejamento, ele organiza tanto na questão ele é importante porque e a organização, o planejamento e a organização, eles são importantes nessa questão da produtividade na qualidade desse material. Portanto, são elementos que faz com que se torne prático nessa rotina diária. E também o educador, ele pode utilizar aplicativos que o lembrem, que tornem esses elementos mais rápidos e vivos. E também a gente não pode pensar na questão da organização, ela ser deixada, depois eu faço. Não, ela é importante, ela é uma disciplina. Ela se torna uma disciplina quando o educador ele quer ter esse documento de uma maneira mais elaborada. E não tem a ver só com a questão do relógio, porque o relógio ele nos dá essa vivência, esse entendimento de nos guiar. Então, portanto, hoje eu tenho essa tarefa para fazer, eu acordei, né? Vocês acordaram, e aí ele vai executar. Além de ele elaborar, ele vai colocar em prática isso. E o tempo, se a gente não, se nós não nos organizamos, a gente se perde, porque vai deixando sempre para depois, procrastinando. E o tempo, ele pode ser também um elemento guia nesse momento. E também a questão de gerenciar aplicativos, anotações, utilizar como ferramentas e-mails, arquivos, pastas, agendas. Isso nos garante uma praticidade e nos traz essa questão da segurança, porque ao final do semestre ou ao final do ano, tudo está ali, pronto. Então, se nós começamos a fazer isso lá no início do ano, ou ao final do semestre, nós temos essa possibilidade dessa tranquilidade. E também é importante, gente, termos em casa, agora nesse momento de home office, né? Um cantinho, um lugar em que nós colocamos os nossos livros, o computador, um ambiente tranquilo, para que traga essa fluidez, para que nós possamos otimizar esse tempo, essa energia, porque uma vez organizado a gente não gasta tempo em ficar procurando onde está. Uma dica também é organizar as fotos das crianças, as nossas fotos pessoais em pastas, porque quando nós precisarmos isso já está ali pronto.
Eu vou deixar com vocês aqui algumas frases que eu pesquisei e eu achei bem interessante acerca da organização. Uma é assim: não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Quem escreveu foi Tuca Neves. É bem interessante porque o tempo, se nós formos deixando de lado e não tornarmos isso como um elemento integrante na nossa rotina diária, ele vai ficando perdido. E quando nós vamos ver, já se passou um semestre, já se passou um bimestre e não aconteceu nada, e isso fica perdido. E uma outra frase também que eu achei bem interessante, que eu vou até complementar, que se chama assim: com o planejamento, nós podemos visualizar o que foi antecipadamente objetivado, ou seja, aquilo que nós temos enquanto intencionalidade, nós podemos colocar isso como a tempestade cerebral lá, como eu disse no começo do vídeo, colocarmos isso, registrar, colocar em anotações e ir pensando ao longo e colhendo elementos na nossa rotina com as crianças e efetivando na prática. Então é esse olhar também de zeladoria, curadoria. Um outro elemento também que eu achei interessante é essa frase aqui, ó: planejar ajuda a reduzir esforço e aumenta na realização. Com certeza, planejar ajuda a não perder tempo e aumenta no sentido da realização, dessa elaboração e de colocar em prática o que a gente quer. Portanto, gente, esses elementos vivos como o tempo, as agendas, esses elementos, né, que a gente escreve através dos diários de bordo, dos cadernos de observação, até do próprio aplicativo, são ferramentas que fazem com que nós nos objetivamos, né, à frente, no sentido da palavra projetar, que vem lá do latim, que significa projetar e projectore, ou seja, lançar-se à frente. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês para vocês pensarem sobre a organização, como ela é um elemento importante na documentação pedagógica e ela faz com que seja um elemento para essa produtividade ocorrer de maneira mais calma, mais tranquila e efetiva, tá bom? Até mais, tchau, tchau.